Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer muito aos colegas organizadores deste Combrace pelo convite. É uma honra dividir a mesa com o Martim Francisco, José Fernando e com o Walter Brach, meu dileto amigo já há muitos anos. A minha presença aqui não tem a ver com os meus laços afetivos com a educação física, eu imagino, com os colegas da educação física, mas eles são muitos. Então é um prazer estar aqui nesse espaço que há muitos anos eu venho acompanhando indiretamente por meio dos colegas, Tarcísio Mauro, Andréia Moreno, outros colegas que estão chegando, o Cláudio, o Marques, o Admir. Então, coube algumas coincidências na minha história profissional particular, é que os meus primeiros, na verdade, as minhas primeiras orientandas de mestrado e doutorado fossem da educação física. Tive vários colegas que, enfim, foram desorientados por mim na área da educação física, sobretudo no campo da história da educação física e na história da educação. Então, desse modo, é um prazer retomar o contato de forma mais próxima com o campo da educação física, com a reflexão que se faz. Foi um prazer ouvir o Walter mais uma vez, e vocês verão que as nossas falas têm muita aproximação. Queria especialmente cumprimentar os colegas, as colegas da comissão organizadora, pelo grande tema desse Combrace. Quando falar em democracia e emancipação no campo científico, acadêmico, algumas vezes soa para muitas pessoas como um herético, né? Mas, como o Walter acabou de lembrar, essa é uma heresia absolutamente fundamental, sobretudo nos tempos sombrios em que vivemos. Como diz uma colega nossa da UFMG recentemente, quando a gente tem um presidente sem voto, uma escola sem partido, museu sem escola, e eu acrescentaria, quando a gente tem desenvolvimento sem ciência, pesquisa sem dinheiro, é absolutamente central que nós, que lidamos no campo acadêmico-científico, façamos as nossas intervenções uma relação muito próxima de uma ciência implicada com a política. Não é possível pensarmos saída para o momento que a gente vive apenas e tão somente no campo científico. Mas também no campo científico é absolutamente impossível pensarmos que nós vamos sair da crise sem que essa crise seja tomada, seja discutida no campo político. Nesse sentido, a minha fala tem muito esse tom, essa relação, porque eu gostaria de explicitar também do lugar de onde eu falo. Eu falo a partir de um lugar fundamental, que eu acho que é da minha trajetória de pesquisador. Eu sou pesquisador do campo da educação, mais especificamente do campo da história da educação. E aí que eu venho militando, pesquisando há muitos anos. Mas, nos últimos 10 anos, eu tenho me implicado muito fortemente com as políticas de ciência e tecnologia, sobretudo aquelas que implicam as ciências humanas, sociais, aplicadas, letras e linguística e artes, como dizem os colegas. Nesse campo, eu tenho atuado sistematicamente nos últimos 10 anos, sobretudo em ações vinculadas ao MCTI, que foi confundido com o Ministério das Relações, com o Ministério das Comunicações recentemente. Mas, enfim, nesse campo eu tenho militado, tenho discutido, sobretudo aí. Eu tenho participado pouco no mundo da CAPES, né? Algumas comissões poucas, de tal modo que essa fala minha reflete muito mais o olhar de quem vê o sistema de ciência e tecnologias, a pesquisa e a pós-graduação, desde o campo das políticas de ciência e tecnologias,
oriundas do MCTI e do CNPq. Terceiro lugar importante, me parece, de frisar, é que, desde o final do ano passado, eu venho coordenando um fórum de ciências humanas, sociais e sociais aplicadas, que é um fórum que reúne mais de 50 instituições de todas as áreas de ciências humanas, sociais e sociais aplicadas do país. Esse fórum reúne as diretorias dessas instituições como um modo de fortalecer a presença das ciências humanas, sociais e sociais aplicadas no campo acadêmico-científico brasileiro. E é um modo também de pensar a ciência e tecnologia no país a partir dessas áreas. E, por fim, mas não menos importante para essa minha intervenção aqui, há 10 anos eu tenho coordenado um projeto que chama Pensar a Educação, Pensar o Brasil, que busca disputar os sentidos da educação e da ciência e tecnologia no espaço público. A gente tem tentado mobilizar a comunidade acadêmica, sobretudo do campo da educação, e os professores e professoras da educação básica, para participar do debate público sobre os rumos da educação no país. Então, é na síntese precária desses 4 lugares que eu organizei a minha fala. Eu sei que muitos aqui, muitas, talvez todos nós, estejamos justamente nesse momento ansiosos com os resultados da avaliação quadrienal da CAPES. Essa avaliação que deveria ter sido publicada na sexta-feira, cujos resultados foram adiados para amanhã. Então, isso mostra, isso que está acontecendo em praticamente todas as áreas do conhecimento hoje, em todos os programas de pós-graduação, mostra a relação umbilical que existe entre pesquisa e pós-graduação no país. Então, nesse sentido, eu organizei a minha fala, tentando retomar rapidamente, ou caracterizar rapidamente como eu vejo, mas sobretudo como a comunidade acadêmico-científica brasileira, de um modo geral, vê a pesquisa e a pós-graduação hoje. Segundo lugar, eu vou tentar retomar rapidamente um histórico dessa relação, pelo menos a partir dos anos de 1960. Vou voltar e falar um pouco da crise que se instala no sistema, sobretudo a partir da primeira década desse século, e, ao final, apontar alguns elementos que me parecem importantes para pensarmos saída da crise. Então, o primeiro ponto é a pesquisa e a pós-graduação hoje. Eu acho que o Walter se referiu isso em vários momentos, quando a comunidade acadêmica e científica brasileira se refere ao sistema de pós-graduação e de pesquisa, sempre chama a atenção que esse talvez seja um nível do sistema educacional brasileiro, das práticas do Estado brasileiro, que tem grande êxito, né? Sempre se fala que a pós-graduação é o único lugar em que a educação brasileira pública deu certo. Há uma avaliação muito positiva. Ele é extremamente amplo comparado com outros sistemas de outros países, sobretudo com a América Latina, né? Nós temos alguns milhares de programas de pós-graduação, e algumas áreas do sistema CAPES que chega a ter quase 500 cursos de pós-graduação, né? A área que eu venho, que é a área da educação, tem 250 cursos de pós-graduação, né? É a terceira maior área do sistema. Então, nós temos milhares de cursos de pós-graduação, que se organizam, muitos deles, em programas de mestrado e doutorado. É um sistema bastante capilarizado, apesar de muito concentrado no eixo sul-sudeste, ainda é, comparativamente, um sistema bastante capilarizado em relação a boa parte do mundo, e, sobretudo, em relação à América Latina. É um sistema extremamente institucionalizado. Se nós observarmos o fomento nas duas direções, não existe no mundo praticamente nenhum lugar que haja um sistema de bolsas públicas como nós temos, né? Nós temos bolsas de formação para a pesquisa, desde hoje no Brasil, a educação básica até o pós-doutoramento, né?
Esse sistema é considerado extremamente exitoso pelos avaliadores do sistema de ciência e tecnologia, e há, ao mesmo tempo, um sistema de financiamento da pesquisa, seja na financiamento ao pesquisador, seja financiamento às estruturas de pesquisa. Além disso, o nosso sistema de avaliação é um dos sistemas mais complexos do mundo, se não o mais complexo do mundo, que mais envolve a comunidade acadêmico-científica na sua própria avaliação e na sua própria manutenção. É um sistema que nós temos exportado sistematicamente, né? Seja na sua concepção, na sua forma, seja nos instrumentos, né? Se a gente pensar a forma de operacionalização desse sistema, que vai das universidades, grupos de pesquisa, institutos, ou que conta com plataformas de apoio, como a plataforma Lattes, né? Essa plataforma que todos nós temos cada vez mais, ou boa parte de nós temos cada vez mais uma relação extremamente tensa com ela, é para o resto do mundo, para boa parte do mundo, vista como um grande avanço da ciência e da tecnologia nacionais, um grande avanço do nosso sistema de tecnologia, né? E nós temos uma presença internacional bastante alargada. Nós chegamos a ser, nos anos recentes, a 13ª maior produção de artigos indexados do mundo. Isso sem praticamente contar com 1/3 do sistema que é composto pelas ciências humanas, sociais e sociais aplicadas. Como vocês sabem, as ciências humanas, sociais e sociais aplicadas, elas equivalem a praticamente 40% do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Mas as avaliações de produção científica internacional praticamente não capturam a nossa produção, porque essa produção é feita muito escassamente em língua inglesa, que é onde os sistemas de contabilidade dessas avaliações buscam os seus dados. Então, apesar desses sistemas de contabilização da produção internacional ignorar quase 30% da nossa produção científica acadêmica, e isso acontece, grosso modo, com praticamente toda a América Latina, né? Ainda assim nós chegamos a ser a 13ª principal produtora de conhecimento, nossa comunidade, no sistema internacional. E, como eu já disse, esse sistema, alguns dos seus elementos fundamentais, como a avaliação, ou sistema CAPES, ou sistema Lattes, têm sido crescentemente exportados, sobretudo, para a América Latina. Essa breve e até aqui otimista avaliação ou caracterização do sistema, ela não pode prescindir de uma retomada da discussão da sua própria Constituição. Ou seja, muitas vezes a gente não retoma a discussão sobre a Constituição desse sistema, acho que o Walter também chamou atenção em vários momentos para isso, que é de fundamental importância para a gente entender aonde nós estamos hoje. Uma das características fundamentais desse sistema e que pesa hoje na sua organização, nos grandes problemas que ele apresenta, é justamente o fato de que, no Brasil, ao contrário de boa parte do mundo, nós primeiro organizamos a pós-graduação para depois realizarmos pesquisa. Se a gente pensar no mundo chamado desenvolvido, ou no primeiro mundo, em boa parte deles, o sistema de pesquisa foi organizado há alguns séculos, pelo menos 2 séculos. A gente pensar que é sobretudo a partir do final do século XVIII, mas se a gente voltar às primeiras universidades, que não eram propriamente grandes centros de pesquisa, mas se a gente pensar na universidade moderna a partir do final do século XVIII, século XIX, nós temos vários países que têm sistema de ciência e tecnologia de pesquisa bastante organizados. Mas só muito recentemente eles organizaram os seus sistemas de pós-graduação e os organizaram de forma extremamente aberta. Comparativamente, não há nenhum sistema de pós-graduação no mundo tão fechado como o nosso. Depois eu vou voltar a isso. Mas isso se deve a uma característica muito peculiar nossa. Até os anos de 1960, no Brasil,
praticamente aquilo que se chamava universidade naquele momento, não era um lugar de produção do conhecimento, era muito mais lugar de ensino. A gente fundou aqui no Brasil a pesquisa a partir de um lugar muito específico, que é a pós-graduação. Esse tem vários desdobramentos, os quais eu vou chamar a atenção mais à frente. Isso significa que a articulação entre pós-graduação e pesquisa no Brasil, a partir dos anos de 1960, fez parte de um projeto do Estado Civil-Militar brasileiro naquele momento, e que passava por várias ações estratégicas, as quais as nossas críticas ainda hoje não alcançam, né? A gente praticamente não discute, não reflete que esse sistema que nós temos hoje foi, grosso modo, desenhado e operacionalizado no período da ditadura. Depois, praticamente, o que se fez foi expandir aquilo que, do âmbito da ditadura, foi projetado. Primeiro, um elemento fundamental que essa articulação entre pós-graduação e pesquisa faz, a partir final dos anos de 1960, que é a profissionalização da pesquisa. Eu sou de uma universidade, que é uma das grandes universidades do país hoje, em que, até os anos de 1960, boa parte dos professores ganhavam a vida era dando aula no ensino secundário. A universidade era onde eles iam trabalhar, muitas vezes de graça, em torno do catedrático. Não se fazia pesquisa, fundamentalmente. Ora, o que o governo militar, civil-militar, faz, a partir do final dos anos 60, é profissionaliza a pesquisa, com um amplo e bem-sucedido projeto de formação de quadros no exterior. Ou seja, nós mandamos para fora do país um número muito significativo de professores e professoras, sobretudo professores, homens, a partir do final dos anos de 1960, para fazer a sua formação integral no exterior. A universidade foi reformada, o sistema foi reformado, e nós construímos uma carreira bastante atrativa para os professores das universidades. E, finalmente, parte disso ofereceu-se, além de carreira, de formação, um salário também atrativo. Eu sempre falo com os colegas que dizem da crise da escola básica brasileira, que é fácil resolver o problema da escola básica, é só fazer como, a partir dos anos 60, se fez com o ensino superior público. É só oferecer formação, carreira e salário. Daqui a 3 décadas, provavelmente, a gente tem uma outra escola básica. Mas, além desse tripé, né, formação, carreira e salário, instituiu ou reorganizou alguns órgãos que vinham funcionando a partir dos anos de 1950, sobretudo a CAPES e o CNPq, do sentido de financiar os pesquisadores e as estruturas de pesquisa, com uma clara distinção de atuação, com uma clara partição de responsabilidade, que ainda hoje está em vigência. A CAPES coube financiar os programas, as estruturas de programa e as bolsas de formação, e ao CNPq, o braço Ministério da Ciência e Tecnologia, na verdade que não existia àquela altura ainda o Ministério, mas o CNPq atuava fortemente no financiamento ao pesquisador individualmente. Então, essa dupla face veio funcionando e funcionou bem até os anos de 1990, me parece, com essa repartição de responsabilidade que ainda hoje a gente tem. Além disso, nós não podemos esquecer que a pós-graduação e esse sistema de ciência e tecnologia foram organizados com uma muito específica política de avaliação. Ou seja, se há algo, nós falamos hoje da avaliação do ensino superior, ou avaliação da educação básica, mas o lugar onde a avaliação de fato funcionou, e funcionou do ponto de vista do projeto que se tinha em curso, funcionou muito bem, é a avaliação dos programas de pós-graduação da CAPES. É a avaliação do processo de produção do conhecimento no âmbito da pesquisa.
E, nesse sentido, algo que caracteriza fortemente a nossa ciência, a nossa produção, nosso campo acadêmico-científico no Brasil, é a enorme autonomia que essa comunidade tem para definir as regras do jogo, para definir onde vai colocar dinheiro, o que é financiamento, o que é financiável e o que é de qualidade. Essa é uma característica muito importante que vai rebater em algumas questões que o Walter já chamou a atenção, entre elas esse nosso apartamento vertiginoso das questões postas pela própria realidade nacional, né? Ou seja, nós temos um sistema que é organizado com muita autonomia pelos próprios cientistas, de tal forma que quem chegou primeiro no sistema, quem galgou posições e quem organizou esse sistema tem um enorme poder. Esse enorme poder, algumas vezes, age contra, inclusive, a própria burocracia estatal. Sem dizer que ele, em boa parte das vezes, ele age contra os próprios interesses nacionais. Então, essa promiscuidade, digamos assim, entre a pesquisa e pós-graduação no Brasil, põe uma característica muito especial do nosso sistema. Aqui a pesquisa é dependente do sistema de pós-graduação. Essa dependência faz com que praticamente não haja a pesquisa, que ela seja na forma pós-graduada, submetendo-se aos ritmos e aos ritos da pós-graduação. Ora, eu passo então para o terceiro item, que é os sinais da crise. Isso começa a entrar em crise, dar claro sinal de crise a partir, sobretudo, do final dos anos 90. Há uma detecção, há a identificação de uma hipertrofia do sistema CAPES em relação ao conjunto do sistema, em relação à própria pesquisa. A CAPES avançou, inclusive porque, historicamente, a CAPES sempre teve muito mais recursos para financiar os programas de pós-graduação, para financiar as bolsas de formação, do que o CNPq teve para financiar a pesquisa. As regras que passaram a valer foram cada vez mais as regras oriundas da CAPES. Uma exacerbação do processo de avaliação, ou seja, a avaliação, que devia ser um modo de você conferir ou aferir se o projeto estava em curso, passou a determinar as regras e as linhas gerais do próprio projeto, de tal forma que nós passamos a viver sob a égide da avaliação, e a avaliação definindo os rumos do sistema, a avaliação definindo os rumos do financiamento. De burocratização, né? Hoje, um dos grandes problemas que os colegas falam é da impossibilidade de nós fazermos a avaliação do sistema pela sua extrema burocratização. Eu vou passar mais rapidamente, para o meu tempo ruge. Uma outra questão fundamental é a concentração de poder no interior do sistema. Ou seja, as áreas que chegaram primeiro organizaram o sistema na CAPES e no CNPq, e, de um modo geral, a mesma elite acadêmica que atua num campo atua no outro, o que tem significado uma colonização das áreas que não são as áreas que chegaram em primeiro plano. Isso significa uma colonização das áreas de ciências humanas, sociais aplicadas, mas não apenas. Quando nós conversamos com vários outros colegas, por exemplo, da área de engenharia, né, eles vão sentir praticamente o mesmo que nós, das áreas de ciências humanas, sociais aplicadas. O que se considera pesquisa, o que se considera pesquisa de qualidade, é um tipo de pesquisa que remete para certos nichos da produção científica e tecnológica brasileira, aqueles que chegaram e organizaram o sistema. Não significa necessariamente aquilo que, por exemplo, esteja mais relacionado ao desenvolvimento econômico, social, cultural brasileiro. Isso significou também, e tem significado, isso foi detectado já no final dos anos 60, todo um processo de autorreprodução do sistema, né? Ou seja, aquilo que o Walter, não sei se ele usou essa palavra, mas um extremo academicismo,
de tal forma que a produção científica brasileira foi capturada cada vez mais pelos sistemas e pelos modos de consagração próprio do mundo acadêmico, não deixando lugar, ou um lugar muito pequeno, por exemplo, para a pesquisa aplicada, e um sistema que é, do ponto de vista da tecnologia, extremamente avesso à inovação. Quando submetemos a pesquisa ao sistema de pós-graduação, significa que, se o aluno é inteligente o suficiente para saber que ele tem que apresentar uma tese, uma dissertação para uma banca, que são sujeitos já postados dentro do sistema, ele raramente vai fazer algo que contraria a própria banca que ele vai submeter. Então, é um sistema muito avesso ao risco, pelos próprios modos de organização da formação e do financiamento. Se você organiza o financiamento tal qual nós organizamos, não é bom correr risco da sua pesquisa não dar resultados. Se você define de antemão que você não pode errar na sua pesquisa, que a sua pesquisa tem necessariamente que resultar em algo que vai ser publicado nas revistas, submetendo aos pares, significa também um sistema em que você corre o menor risco possível. Outro elemento que já foi detectado desde o final dos anos 90 é que, cada vez mais, a avaliação dos programas de pós-graduação migrou de avaliação de programas para a avaliação dos indivíduos que compõem o programa, fazendo com que cada vez mais a gente deixasse de ver a ação do programa como um todo para medir, para usar uma métrica de avaliação da produção dos indivíduos singulares. Cada vez mais, só para abreviar, eu vou passar para a crise atual, cada vez mais, desde o final dos anos 90, um dos sintomas da exaustão do sistema se dá pelo crescente adoecimento dos professores, pesquisadores e dos doutorandos, né? Há, desde o final dos anos 90, uma detecção cada vez maior de um grande adoecimento de pesquisadores. Para terminar, a crise atual. A crise atual é claramente, por um lado, uma crise de financiamento. O sistema cresceu, mas o financiamento não acompanhou. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Hoje, as demandas são muito maiores que nós tínhamos e nós despencamos o financiamento. Nós estamos hoje com financiamento da ciência, no campo da ciência e tecnologia, no campo do MCTI-C, que é 1/4 do que nós praticamos há 4 anos atrás. No campo da CAPES, há um problema seríssimo, já apontado, inclusive, pelo presidente da CAPES durante a SBPC. Se se configurar os cortes que já estão anunciados para o orçamento da CAPES do ano que vem, o sistema entra em colapso. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio presidente da CAPES que disse. Ou seja, há aí um elemento fundamental. O conjunto das políticas estabelecidas pelo golpista Temer e sua quadrilha joga muito mais elementos. Ora! Então, esse conjunto de pesquisa não atinge, esse conjunto de investimento quanto às políticas públicas, quanto às políticas de ciência e tecnologia, ele está cada vez mais corroendo, colocando em questão, não é mais a realização da pesquisa em curso, é o sucateamento da estrutura de pesquisa. Ou seja, nós levamos algumas décadas para construir uma estrutura de pesquisa, inclusive nas nossas universidades, e com muito pouco tempo nós estamos levando essa estrutura a simplesmente a corrosão. E esse é um dos grandes, talvez, o maior impacto das atuais políticas que nós estamos vivendo. Mas se, por um lado, a crise é de financiamento, e ela é claramente uma crise de financiamento, ela é também uma crise do modelo. Nós temos um modelo de financiamento à pesquisa, à formação, à pesquisa que assenta boa parte dos seus recursos no financiamento à formação. Ou seja,
é muito possível que nós tenhamos, hoje nós temos, na verdade, programas que financiam as bolsas, que nós temos bolsas, mas nós não temos dinheiro para pesquisa. Eu sou de um programa na pós-graduação em educação, que nós aplicamos, nós somos um programa 7, aplicamos mais de 90% dos nossos recursos advindos da CAPES em bolsa de pesquisa, em bolsas de formação, de mestrado e doutorado. E nós não temos dinheiro para fazer pesquisa. O dinheiro da pesquisa tem que ser disputado individualmente por cada um nas agências, CNPq e FAPEMIG. Como essas agências entram em crise, cada vez mais, a gente tem um problema que se expande. O fato da CAPES, ao receber a incumbência de formação de professores para educação básica, receber mais recursos, isso aumentou a presença da CAPES nesse campo das bolsas de formação. Mas a gente continua com um problema extremamente sério na outra ponta, que é o fomento à pesquisa. Nós temos um sistema extremamente concentrado e concentrador de dinheiro e de poder. Deixar da própria sorte como está hoje, seguindo as regras exclusivas da legitimidade acadêmica, da produção nos periódicos mais qualificados, em breve nós teremos cada vez mais concentração. Ou nós temos um modelo, uma política, que ajude a desconcentrar o sistema, ou nós teremos um modelo cada vez mais concentrado. Esse, como eu disse, é um modelo extremamente refratário à inovação e à tecnologia. É um modelo extremamente refratário às demandas sociais. Eu coordeno um projeto, como eu disse, que tenta fazer a disputa, a discussão sobre educação no espaço público. Nossos colegas da pós-graduação, alunos e professores, têm grande dificuldade de colaborar com esse projeto, porque isso não conta. Nós temos uma revista, a única revista pública aberta, ou uma das 2 ou 3 revistas públicas abertas, feita junto com professores de educação básica. A primeira coisa que os nossos colegas perguntam, qual que é o qualis da revista? Ou seja, atuar no campo, né, das demandas sociais implica em perder tempo. E o que a gente tem visto hoje, cada vez mais nesse sistema, é que muita gente está querendo ganhar tempo fazendo outras coisas. E essa é uma dimensão fundamental em várias áreas. Há a questão da renovação também. Só para terminar, sair da crise. Acho que uma dimensão fundamental para a gente pensar, obviamente, nós temos que ter mais dinheiro. Não é possível financiar a ciência e tecnologia no país sem mais recursos do que a gente tem hoje, né? Sem a gente chegar a 2,5% ou 3% do PIB aplicado em ciência e tecnologia. Nós estamos baixando de 1% agora. Deve ter recurso para a formação, sim, mas é fundamental que a gente dispute os recursos para a pesquisa. Um outro elemento fundamental no financiamento é que, cada vez mais, o financiamento não pode ser o financiamento para o sujeito singular e com tempo extremamente curto, como a gente tem hoje. Nós temos que avançar para um sistema, para um modelo de financiamento de programas de pesquisa, programas coletivos, redes, que sejam a médio e longo prazo. Hoje nós temos 130 INCTs, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Isso é muito pouco para o tamanho da nossa comunidade acadêmico-científica. E boa parte dos INCTs existentes tem dificuldade de manutenção por falta de recursos. É preciso que a gente tenha um sistema de ciência e tecnologia e de pós-graduação que viva e incentive os riscos, que viva e incentiva a relação com as demandas sociais, com as demandas de desenvolvimento econômico, científico e culturais e educacionais e de saúde e etc., etc. no país. Nós temos que ter uma política de pós-graduação que não seja a avaliação. Ou seja, nós temos que ter algo que ultrapasse a avaliação e que a avaliação faça sentido dentro de um projeto de ciência e tecnologia e de pós-graduação.
A avaliação não pode, da pós-graduação, não pode mais se assentar sobre o pesquisador individualmente. Os programas têm que ser capazes de reunir competências muito diversificadas e funcionar como programa, e não como é hoje a ideia de um ajuntamento de pesquisadores. Um aspecto fundamental, e eu termino, que é a questão da internacionalização. A internacionalização, acho que a gente precisa pelo menos 3 aspectos fundamentais. Uma delas é pensar cada vez mais a internacionalização da pesquisa e não da publicação. A internacionalização da publicação é, quando necessário, resultado da internacionalização da pesquisa e não o contrário. O segundo aspecto é que a gente precisa entrar mais na discussão de uma democracia acadêmica científica que é do Estado Nacional brasileiro. Ou seja, é fundamental que a gente discuta a relação Sul-Sul no mundo acadêmico, e parte de uma geopolítica do Estado Nacional. De pouco adiantará nós estabelecermos, defendermos as políticas de relação Sul-Sul, inclusive com a América Latina, se o Estado brasileiro continuar virando as costas para esse mundo, para essa parte absolutamente central da nossa experiência no globo. E, finalmente, pensar na relação Sul-Sul é colocar em questão a ideia do inglês como língua franca. Mesma linha que o Walter colocava sobre é necessário questionar o lugar específico da América Latina na produção mundial de conhecimento. É fundamental estabelecer, é fundamental que a gente discute e aprofunde a ideia de que algumas coisas não podem ser ditas em inglês, ou só em inglês. É fundamental que a nossa diversidade seja expressa e expressão também da nossa diversidade linguística. E isso é fundamental que a gente defina também com a política de ciência e tecnologia, tem que ser também calcada numa política de línguas. Essa ideia de que o inglês é a língua franca da ciência é também uma invenção que nos coloca no lugar sempre e sempre de subalternidade na produção científica internacional. Muito obrigado.